gente começa a ficar velha, assim, e né, eu estou me sentindo meio a tia da terceira idade, mas assim, eu estava lá no Planalto quando se instalou a Comissão Nacional da Verdade. E não por acaso, no mesmo dia, a presidente Dilma assinou a Lei de Acesso à Informação. Sem a LAI, não existiria a Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que não à toa essas duas coisas estão casadas. Eu vou tentar aqui, quando a gente pensou nesse seminário, e era uma forma também das áreas do arquivo exporem o que vem sendo feito, e me coube falar sobre essa relação entre a história oral e os arquivos privados da instituição. Eu fiquei pensando muito em como fazer isso, assim, pode passar, Luísa. Porque assim, pode passar. Porque, se dá mais um cliquezinho. Porque, lembrando muito da fala do Zé Maria Jardim na semana passada aqui, contando um pouco do processo de modernização do Arquivo Nacional nos anos 80, quando a Celina Vargas vai fazer um diagnóstico de que instituição ela encontra. Não que quando eu tenha chegado aqui, eu também acho que Celina não tinha, a clareza naquele momento da instituição, mas acho que é um pouco pensando a posteriori isto, né? Essa necessidade de você tentar entender que instituição é essa, em que momento ela está, o que já foi feito nela para você não inventar a roda, porque eu acho que isso é bastante importante. E ao inventariar essas questões, você dar o crédito às pessoas. Eu me preocupo muito hoje em dia, tanto dando aula como orientando, assim, essa geração Google que tem muita dificuldade de dar autoria às questões. Então, acho que isso era uma coisa bastante importante para mim. E quando eu cheguei aqui, eu queria entender o trajeto que essa instituição tinha feito nos últimos anos, também para tentar auxiliar na construção dos inventários e na intervenção, na documentação. Se a gente não conhecesse essa instituição e a prefeitura se relacionando com ela, a gente teria muita dificuldade de fazer a organização dos acervos, né? Acho que tanto a Ana Paula já tocou bastante nessa questão de uma história institucional. Eu acho que naquele momento, quando eu pensei em algumas estratégias de história institucional, era que a gente tivesse autoestima pela instituição, soubesse o que tinha sido feito, para melhor entender e poder traçar caminhos do que fazer. Acho que pensei bastante por aí. Esses estudos institucionais, eles não são novos. A Ana Paula fez uma arqueologia deles. Eu me lembro que eu trabalhei, acho que talvez uma das primeiras instituições que é a Memória da Eletricidade. Acho que todo mundo final dos anos 80 trabalhou ali e fazia uma primeira memória de tudo isso. Mas esse lugar para o historiador de fazer uma história institucional, até bem muito pouco tempo, era um lugar bastante execrado, né? Não se achava que o historiador deveria se colocar ali, que a gente estaria dando voz a empresários e a políticos para recontar a sua história, quando a documentação institucional daquelas instituições poderiam muito bem fazer esse trabalho. Eu acho que quem desmistificou muito essa questão foi o CEPEDOC, né, no seu departamento de pesquisa e de história oral, que fez a história de várias instituições, o BNDES e vários outros, e de alguma maneira conseguiu. Acho que o Ministro da Petrobras também, acho que foi com eles, e acho que mostrou como era possível se fazer um estudo nas instituições e uma memória institucional, não necessariamente chapa branca, né? Mas que você pudesse contextualizar a fala daquela direção com a documentação que você encontrava ali, né? Dentro dessa noção de uma história de vida, que o Giovanni Levi vai falar, que é dar a palavra à testemunha e solicitar a sua memória. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre essa forma de solicitar a memória. Então, para começar e não inventar a roda,
quando eu cheguei aqui, eu fui buscar pela documentação que a primeira diretora, quando o arquivo veio para essa casa, em 79, produziu, que eram uns boletins que tiveram 11 números, e que eu queria entender, né, o que tinha sido feito, que história era essa que a gente estava construindo. Com esse material da dona Lia Malcher, eu percebi que a gente tinha que, primeiro, em algum momento, fazer alguma coisa parecida com o que ela já tinha feito. E é o que a gente vem fazendo desde 2012, que é um boletim que vem narrando, passo a passo, de 15 em 15 dias, que vai solidificar um material, quando alguém quiser vir estudar a instituição, do que a gente produziu esse tempo todo, como a gente fez as intervenções no acervo, etc. Também, eu achava que a gente tinha que fazer um relatório de gestão, porque era isso que a Lia estava fazendo, e a gente veio fazendo da mesma maneira, o que ajuda a fazer essa história institucional, e propor um programa de história oral. E aí, eu vou voltar a um texto clássico, eu acho que hoje estou num dia assim meio nostálgico, acho que de um dos primeiros textos que eu li sobre a questão de história oral, que é um texto publicado no Brasil nos anos 70, de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Jean Starobinski, que é um texto chamado Literatura. Eu me lembrei desse texto quando a Natália, a professora da UF, veio falar sobre diplomática aqui, acho que 2 semanas atrás, da relação entre uma crítica interna e uma crítica externa ao documento, que é o que a diplomática fez, e que o Starobinski já propõe isso no começo dos anos 70, que é exatamente o que a gente vai fazer quando a gente produz uma entrevista, né? Quando você faz uma entrevista com alguém e você transcreve aquela entrevista, ou mesmo que você não transcreva, que você use pedaços daquela entrevista para o seu trabalho, aí você está construindo um documento. Não importa se ele está em suporte de papel, em filme, se é cartográfico, se é sonoro. Ao produzir aquele documento, como qualquer outro documento, se você não fizer uma crítica interna às informações dele e no contexto, um pouco como a Denise nos trouxe, você vai tomar qualquer documento como a verdade. Não é isso que o trabalho do historiador faz. Então, o Jean Starobinski, ele vai falar lá no começo dos anos 70 exatamente isso, né? De que se você não faz essa crítica interna aos documentos, você só tem apenas um relato. E acho que eu tentei começar a trabalhar a história oral por essa vertente. A história oral, para mim, me é muito cara. No meu mestrado, no meu doutorado, eu fiz muitas entrevistas, elas são todas jornalísticas. Ana Paula e eu somos um mix. E Joelle também é um mix hoje em dia de historiadora, mas eu trabalhei com jornalistas na tese e fiz muitas dessas entrevistas. Então, assim, isso era muito claro para mim. E se a gente fosse fazer uma história institucional que fosse lançar mão de um programa de história oral, a gente tinha que ter muita clareza de que a gente estaria entrevistando titulares das pastas 20, 30 anos depois que eles saíram, mas que se a gente não cotejasse com a documentação que tivesse aqui, a gente estaria construindo quase como uma verdade absoluta, que não é o desejo, e mais que isso, como tinha lapsos de documentos, de coleta de documentos pela instituição, ao trazer esse depoimento, se a gente não cotejasse com outro material, fatalmente era aquela voz que ficaria para sempre. Então, isso era uma preocupação bastante grande. Nesse sentido, eu acho que tem que ter um pacto muito grande entre o entrevistador e o entrevistado. Por experiência própria, o seu entrevistado, ele só fala se ele se sente respeitado por você, no sentido de que você se preocupou em saber da vida dele para poder fazer aquela entrevista. Assim, na tese de doutorado, por exemplo, eu entrevistei um jornalista de quem eu gosto muito, que faleceu, que é o Jorge Miranda Jordão. Ele trabalhou no jornal que eu estudei. E o Jorge Miranda Jordão era muito amigo do Frei Beto, e nas vésperas da entrevista com ele, eu fui pegar o livro do Beto, O Batismo de Sangue, e na dedicatória está assim: para o Jota, que pela coragem venceu o medo. E aquele Jota ficou me martelando na cabeça. E aí, quando eu fui entrevistar o Jorge Miranda Jordão, é sempre assim nas entrevistas: se você não sabe desarmar, o entrevistado ele tem um roteiro, e ele vai te contar aquele roteiro da vida dele. E lá pelas tantas eu virei para o Jorge e falei assim: no livro do Beto tem essa dedicatória, você é o Jota? E ele desmontou na minha frente. E ele era o Jota. Tanto que no livro seguinte, o Beto bota a dedicatória: para o Jorge Miranda Jordão,
porque eles romperam o silêncio. Isso acontece nas entrevistas que você faz sempre. Se o entrevistado não sente que você se organizou para aquilo, ele não vai se abrir para você, né? E aí nessa vibe de voltar a uma bibliografia clássica, um dos primeiros livros que eu li sobre história oral é um livro clássico do começo dos anos 80, da Ecleia Bossi, que morreu ano passado. Ela faz entrevistas com velhos, com idosos, né? É lindo esse livro, assim. E também tem uma coisa linda, porque as pessoas liam esse livro, mas